Com muita alegria cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Chegando até você mais uma IBD em seu lar. Queremos louvar a Deus por você que tem acompanhado, ou talvez você que está assistindo pela primeira vez a IBD em seu lar. Este órgão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sara, tem na presidência nosso pastor Hebron, também coordenador de ensino, presbítero Cristiano, também jornalista, e também aqui o nosso líder no Templo Sede, presbítero Jorginho. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, que vai falar santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Estamos neste trimestre estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E uma das áreas que o Espírito Santo atua e quer atuar em nossas vidas é a santificação. Então, nós vamos estudar nesta lição sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O nosso textuário fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14, texto bem conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, mas que precisamos meditar neste texto. A verdade prática diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. É ela instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente ou do cristão. Então, essa verdade prática vai falar que a santificação é uma especialidade do Espírito Santo. E ela é imediata ou instantânea, quando aceitamos a Cristo, e vamos ver isso na lição, e ela continua progressivamente até o momento em que partirmos para a eternidade, através da morte, ou no arrebatamento da igreja. Amém? Então está aí a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 ao 23. Mas nós vamos ler do 15 ao 17, que diz assim, texto também muito conhecido dos leitores da Bíblia. 1 Pedro 1, 15 ao 17. Diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Só nessa leitura bíblica em classe nós temos lições preciosas, Já entrando na nossa lição, aqui vai falar que como é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus é santo, Nós vamos ver na lição que Ele é santo na essência, Ele é o Criador da própria santidade. Então, como é santo aquele que vos chamou, Pedro agora vai dizer: sejam também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, em todas as áreas da vida eu preciso estar buscando a santidade cada dia mais. E aí ele diz, porque escrito está, Ou seja, lá já foi dito: sejam santos, porque eu sou santos. Se eu sou santo. E se invocais por Pai, ele diz, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, preciso ser santo porque Deus é santo, preciso ser santo em todas as áreas da minha vida, em toda a maneira de viver, e preciso ser santo durante todo o tempo da peregrinação. Em toda a minha vida cristã, em toda a minha vida terrena, aqui enquanto estiver aqui na terra. Então, aqui já, só na leitura bíblica em classe, nós temos lições maravilhosas sobre a santificação. E quando se fala sobre santificação, é um termo que muitas vezes, ou neste tempo em que nós estamos vivendo,
parece que de uma forma até negativa tem sido desenvolvido por alguns. Parece que se perdeu a glória e a beleza que este assunto, santidade, sempre trouxe. É preciso nós enfatizarmos que uma vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus que é santo nos separou, nos tomou para Ele. Olha a profundidade disso, né? Deus, Ele quer um povo santo, um povo especial, um povo separado, né? Nós vamos ver que santificação fala de separação, né, para uso exclusivo, e é isso que Deus deseja de nós. Então, não tem outra opção para nós, né? Enquanto estamos aqui, nós não podemos dividir a glória que é de Deus com outros. Então, assim também a nossa vida deve ser santa. Em toda a nossa maneira de viver, em todas as áreas, devemos buscar a santidade, né? E aqui a nossa lição no subsídio fala: a santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteçamos ao nosso Deus. Somos representantes, somos embaixadores de Deus aqui na terra e, como tal, precisamos ser santos como Ele é santo. É claro que nunca chegaremos à santidade de Deus, que é pleno, né, em santidade, mas o fato de cada dia, né, estarmos buscando a santidade, a santificação, como diz Paulo, cada dia eu morro com Cristo, só essa busca nos faz estar próximos mais de Deus ou mais próximos daquilo que Ele é e representando Ele para o mundo. Amém? A introdução da nossa lição diz: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Ou seja, vamos ver então o que é ser santo e vamos ver a necessidade de ter uma vida santa, uma vida de santidade. A primeira parte vai falar sobre a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque Ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. O primeiro item fala a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo. Olha o que Levíticos 10:10 fala: para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. E olha um texto que a nossa lição traz, de Ezequiel 22:26, Deus chamando a atenção dos sacerdotes. Ele diz assim: seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Ou seja, profano é aquele que faz isso. Não há diferença entre o puro e o impuro, não há diferença entre o sagrado e o comum. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, tanto os sacerdotes, os levitas e também os utensílios que eram levados para o templo eram consagrados, ou seja, eram separados, santificados. Para quê? Para uso exclusivo no templo, para adorar a Deus, e os sacerdotes para servir a Deus no templo e servir ao povo. Então eram consagrados, eram santificados. A lição continua dizendo: o verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, ser posto à parte,
é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Então, santificação significa, ou significava principalmente no Antigo Testamento, separar para uso exclusivo de Deus. Claro que não é diferente nos dias em que nós vivemos. Nós fomos separados do mundo, da iniquidade, do mundo que jaz no maligno, nós estamos separados. Jesus vai orar, quando ora por nós, ele diz, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos. Estamos separados, e para uso exclusivo do Senhor. O item 2 fala a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Olha o que Levítico 27 e 28, quando Moisés está dando as ordenanças a respeito do tabernáculo, de todas as coisas consagradas ao Senhor, ele vai dizer, todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Então, naquela época, se alguém consagrava ou entregava algo no templo para ser consagrado ao Senhor, fosse o filho, como nós vemos a própria Ana entregando a Samuel, para servir ao templo, e se alguém levasse animal, utensílios, a pessoa não podia resgatar de volta, não podia tomar de volta, era consagrado ao Senhor, ou seja, santíssimo ao Senhor. Então essa era a consagração que era feita. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Olha dois textos, aliás, o mesmo texto em duas versões diferentes. Êxodo 28 e 3, que façam vestes a Arão para santificá-lo. E aí na versão Almeida atualizada diz, que façam vestes para Arão para consagrá-lo. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes e levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. E aí o texto de Isaías 6 e 3 vai falar que os serafins, eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando os serafins aqui estão falando santo, santo, santo é o Senhor, eles não estão usando esse verbo mencionado aqui, o kadash ou o kadosh, eles estão usando o verbo kodesh. Kodesh é algo que é uma santidade exclusiva de Deus, que é santo, como nós vimos na lição, na sua essência, na sua totalidade, Deus é santo, diferente de nós, que podemos ser Kadash, Kadosh, Kadash e Kadosh, santos, separados para Deus. Mas Deus não, Deus é Kodesh, santo na sua essência. O terceiro item fala sobre a purificação. O verbo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e Kadosh, santo, que vem do verbo Kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taher, na Septuaginta, é catarizo, tornar limpo, limpar, purificar, e o semelhante a kadash é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo ágio, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então aqui mais a título de conhecimento do hebraico e essa transliteração para o grego, a Septuaginta faz isso,
são esses termos frequentes e importantes que acontecem tanto no Velho ou Antigo, como no Novo Testamento, falando sobre purificação, né, limpeza, né, ser limpo, ser puro. Amém? Então, meus irmãos, nessa primeira parte, o que fica para nós? Fica que a santidade revela a plenitude de Deus, né? Tanto a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, né? Que é muito mais elevada. E é por isso que até o subsídio fala, o fracasso de muitos em viver esta santidade não altera em nada o ideal de Deus para nós. Não é porque alguém não consegue atingir, não consegue se corrigir, não consegue vencer o pecado, vencer o engano, é que essa santidade de Deus, ele vai baixar o nível, o ideal dele vai ser mais baixo. Não, ainda continua Deus exigindo, sejam santos como eu sou santo. Então esse é o ideal de Deus para o cristão, né, que é a sua imagem e a sua semelhança. Somos imagem e semelhança de Deus e por isso Ele também deseja que sejamos assim como Ele é, santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos para a segunda parte da nossa lição, que vai falar sobre a santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns no Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Primeiro, a santificação no Novo Testamento, ela é uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Ou seja, né, são as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando na redenção do homem. E a redenção está englobada na nossa santificação. Então é uma obra, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm prazer em fazer nas nossas vidas. Eu sempre penso comigo que o mais interessado na minha santificação é Deus, porque eu vou estar refletindo Ele para o mundo. Eu vou estar sendo luz para o mundo, atraindo pessoas para Cristo através do meu modo de viver, de falar, de pensar, de vestir, enfim, em tudo eu vou estar glorificando a Ele, exaltando a Ele, né? Alguém vai, ao ver a minha conduta, a minha maneira de andar, de viver, vai dizer, é um cristão. Realmente ele é diferente, ela é diferente. Então, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, são os mais interessados em operar em nós a santificação. Então é uma obra da Trindade. O item 2 fala a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. Ou seja, no tempo de Moisés havia um ritual, né, de purificação, de santificação, tanto do sacerdote, do levita, como dos utensílios que eram levados, né, para serem usados no templo, consagrados ao Senhor. Havia todo um ritual. No Novo Testamento não há esse ritual. A lição diz, a santificação pode ocorrer de forma ou de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Olha o que diz 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santificação e redenção. Quando eu aceitei a Cristo, reconheci a Ele como meu Salvador e Senhor,
imediatamente me tornei santo. Imediatamente a santificação operou na minha vida. Isso é chamado, né, na teologia de santificação posicional, ou seja, eu mudei de posição, né, a mudança de posição do pecador para a santificação. Porém, né, claro, né, isso aí é uma obra que o Espírito Santo somente que pode fazer, não é eu dizer, a partir de hoje eu sou santo. Não, o Espírito Santo é que vai trabalhar em mim pelo poder da palavra, né? E aí o Espírito Santo vai me convencer da justiça, do pecado, do juízo, né? Entenderei o plano da salvação, a necessidade de um Salvador, e aí eu aceito o plano da salvação, reconheço a Cristo como meu único, suficiente Salvador, e aí o Espírito Santo vem fazer morada no meu coração e operar a santificação em mim. É imediato. É imediato. Olha que 1 Coríntios 1 e 2 vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E aí, 1 Coríntios também, 3,16 vai dizer, não sabeis vós que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos habitação do Espírito Santo. Eu sempre penso comigo que alguém, quando aceita a Cristo, né, se partir, ali está salvo. Lembra do pecador da cruz? Né, que no último momento diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Não precisou, enfim, viver uma vida longa de santificação. Não precisou, enfim, foi salvo imediatamente. Claro também porque partiu para a eternidade logo depois. Mas essa questão da santificação, ela ocorre de modo instantâneo. Porém, nós vamos ver aqui no item 3, ela também é gradativa na vida do cristão. Porque como eu falei, se partiu para a eternidade ali está salvo. Mas se não partiu, começa a batalha para se manter salvo. Aceitei a Cristo. No minuto seguinte começa a batalha para mim me manter salvo. E aí eu tenho que buscar a cada dia a santificação, a purificação, a limpeza, né, pela palavra que lava, que purifica, que limpa e que santifica. O item 3 fala uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Né? João 3,3 vai falar, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira, assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. É algo gradativo, progressivo na nossa vida, a santificação. Olha o que Paulo ele vai escrever aos Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, eu não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que aqui já está indo, né, para o final da sua caminhada terrena, ele vai dizendo, meus irmãos, eu não julgo que ainda tenha alcançado, né, a perfeição. Antes ele vai falar sobre o varão perfeito, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço do que passou e olho para frente, olho para Cristo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim é o cristão. Cada dia ele deve pensar, eu preciso melhorar, eu preciso me santificar mais, eu preciso buscar mais ao Senhor para viver uma vida espiritual de santidade plena. Que Deus nos dê graça, né, a buscarmos a santificação. Então foi aí a santificação
no Novo Testamento. Vamos agora para a santificação aplicada ao crente, ao cristão. A terceira parte da nossa lição. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Primeiro item, a comunidade de Jesus, a igreja. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto que nós lemos de 1 Pedro 13, 13 a 16, vai falar, não é diferente disso, não vai falar diferente disso, quando vai falar, ei, sejam santos, porque eu sou santo, como é santo aquele que vos chamou, sejam também vós santos em toda a vossa maneira de viver. O status de Israel como propriedade peculiar, exclusiva de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. Ou seja, aquilo que Deus falou lá em Êxodo 19:6, dizendo, ei, vocês serão para mim um povo especial, um povo exclusivo. Agora o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Então isso não mudou. O status de Israel, e nós sendo o Israel de Deus, a igreja do Senhor, não mudou. Nós continuamos sendo reino de sacerdotes e nação santa. E para isso precisamos ser separados, precisamos ser santificados pelo Espírito de Deus. O ensino petrino, ou de Pedro, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram à prática dos gentios, renunciaram à prática dos mundanos. Meus irmãos, nós precisamos ter esse compromisso. Deus, Jesus, o Espírito Santo mais do que nunca conta conosco em pleno século XXI para nós fazer a diferença, para nós andarmos na contramão do sistema deste mundo. O mundo ainda precisa ver a diferença de nós com eles. Malaquias vai falar, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Ainda precisa haver diferença. Não simplesmente no rótulo, não simplesmente na embalagem, no estereótipo, mas na essência, no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso negociar, claro, também no nosso vestir. Precisamos fazer a diferença, mas em todas as áreas da nossa vida, Deus conta conosco. Nós precisamos, norteados, como diz aqui, pelo Espírito, mostrar ao mundo que nós renunciamos todas estas coisas e vivemos uma vida de santificação ao Senhor, que é o que o item 2 da terceira parte vai falar, uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Olha o que diz João 17:17, vai dizer, santifica-os na verdade, a oração de Jesus, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados em primeiro lugar pela palavra, em segundo lugar pelo sangue. Hebreus 9:12 diz, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve para nós eterna redenção. Oh, que maravilha, meus irmãos! Antes era por meio do sangue de bodes, de novilhos, de cordeiros, mas agora o escritor aos Hebreus fala, mas agora ele pelo seu próprio sangue entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve a nossa eterna redenção. Oh, aleluia! Então nós somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. 1 Pedro 1:2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Olha só, somos santificados pela palavra,
pelo sangue de Cristo, né, pela palavra, né, que aí fala de Deus, né, santifica-os na verdade, a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade, fala de Deus, pelo sangue do Filho de Cristo e pelo Espírito. Aleluia! Que maravilha, né? A Trindade exercendo a santificação em nós. Podemos afirmar como Donald G. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos e outros. Ou seja, uma vida, né, um caráter, né, que revela Cristo e que manifesta Cristo, que tem a semelhança de Cristo, está muito longe destas coisas. Está muito longe de uma vida de mentiras, de uma boca que profere palavrões, de uma mesma boca que profere fofocas, mexericos, como diz aqui, que provoca contendas, intrigas, alguém que pratica violência. Está muito longe disso. Alguém que está buscando a santificação e ter um caráter semelhante ao de Cristo. Deus é santo, diz a lição, e por isso exige santidade de seu povo. Repetimos novamente, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E é interessante que, se não me foge a memória, 1 Tessalonicenses 5:13, o apóstolo Paulo vai dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, e aí quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, não é algo que eu posso, de certa forma, optar. Não é uma opção para mim. É uma ordem de Deus. É uma exigência de Deus. Um pai que ama, um pai que quer o nosso bem, exige de nós santificação. Exige de nós que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Que Ele mesmo, e Cristo, o Espírito Santo, nos ajude, nos dê graça para cada dia ter consciência de que precisamos nos santificar. E você prestou atenção no título da nossa lição, Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E para encerrar a nossa lição, nós vamos ver o que é ética. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento e no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:33, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e é errado à luz das Escrituras. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, no capítulo 12, ele diz, olha, eu rogo pelas compaixões de Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, olha aí a santificação, e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para compreenderdes qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para vós. Ou seja, o padrão de conduta que eu preciso exercer não é conforme a minha vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. E aí isso é tão sério porque, será que eu estou apresentando meu corpo realmente como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Cabe para nós essa pergunta e essa meditação.
onde talvez precisamos nos corrigir. O fruto do Espírito, diz a lição, tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. O próprio Jesus, Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele vai falar no versículo 16, assim, ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Precisamos ser luz para esse mundo. Precisamos, através da nossa conduta ética, né, que fala de conduta, hábito, costume, né, precisamos ser luz para esse mundo. Precisamos ainda, ao chegar em um estabelecimento, ao chegar em um local, provocar temor nas pessoas. Lá no nosso trabalho, quando chegarmos, a piadinha imoral precisa ser encerrada quando nós chegamos. Epa, aí chegou o cristão. A nossa presença precisa trazer diferença. E isso precisa ter uma conduta cristã, em santificação, buscando, né, fazer a vontade do Senhor. É preciso entender, nós estamos falando sobre pentecostalismo, né, o verdadeiro pentecostalismo, porque às vezes existe o erro de alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo, agora torna alguém sem pecado, sem erro, torna alguém perfeito. Não, né, nós somos falhos, nós somos pecadores, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo, mesmo exercendo um ministério na igreja, somos falhos e precisamos a cada dia buscar a santificação em Cristo Jesus por meio da palavra. É a palavra que nos santifica. É aqui que está tudo o que eu preciso saber para ser santo como o Senhor é. Então meditemos na palavra, busquemos seguir a palavra, obedecer a palavra e ter uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens com quem nós convivemos todos os dias. Amém? E a conclusão da nossa lição vai dizer, sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. A santificação é a marca de uma vida de plenitude no Espírito. Eu provo que eu tenho o Espírito, que eu vivo uma vida plena no Espírito, se eu pratico a cada dia a santificação. Que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos ajude a cada dia melhorarmos, a cada dia crescermos em graça e em conhecimento, né, do Senhor Jesus, né, e cada dia sermos mais semelhantes a Ele. Cada dia termos mais a imagem de Cristo. Somos o espelho que esse mundo precisa ver Cristo em nós. Ao olhar para nós, nós precisamos refletir Cristo a este mundo e glorificar a Ele todos os dias. Eu quero orar junto com você nesta hora. Feche os seus olhos se puder e nós vamos orar encerrando esta lição. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos agora, diante desta lição tão maravilhosa, falando sobre a santificação. Oramos agora pedindo a Tua misericórdia sobre nós, pedindo também o perdão das fraquezas, das falhas que temos cometido e pedindo pelo Teu Espírito, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a vencer aqueles erros que talvez repetidamente estamos cometendo e não conseguimos vencer, mas nos dá graça pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito e, aleluia, possamos vencer tudo isso e viver uma vida de santificação, buscando cada dia sermos mais parecidos com Cristo e sermos luz para este mundo que jaz no maligno e está mergulhado em densas trevas. Ajuda os nossos ouvintes, Senhor, abençoa cada um, o lar, a família e dá vitória ao Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Volte a assistir na próxima aula e ser edificado em nome de Jesus.